Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, porque hoje vamos começar algo diferente. Eu quero começar com uma série de estudos sobre o primeiro livro da Bíblia. Eu sei que não se trata de algo fácil, pois este livro tem 50 capítulos e muitas partes não são fáceis de interpretar. Mas creio que será uma bênção e será encorajador se estudarmos juntos, capítulo por capítulo. Este é um livro maravilhoso. Gênesis é o que vamos estudar a partir de hoje. Então prepare a sua Bíblia para este estudo. Mas antes de começarmos, vamos buscar a Deus em oração. Querido Pai, queremos te agradecer por nosso amado Salvador, que se entregou a si mesmo na cruz do Calvário para nos redimir. Te agradecemos, Senhor, por nos dares mais um dia de vida. Que privilégio e alegria poder ministrar a tua santa palavra. Obrigado, Senhor, por tantas pessoas que mantêm esse ministério. Pedimos que abençoe cada ouvinte e que essa mensagem chegue com o poder do Espírito Santo ao coração de cada um deles, de acordo com as suas necessidades. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem, abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis. Por muitos anos eu disse aos estudantes e aos novos crentes que a melhor maneira de se estudar a Bíblia é livro por livro. Deus escreveu a Bíblia por livros, um livro de cada vez. Quando o livro de Gênesis se completou, ele foi concluído em sua totalidade. Quando o livro de Apocalipse foi concluído, tratava-se de um livro completo. Portanto, cada livro tem sua própria mensagem especial e peculiar. No entanto, cada livro é parte vital e integral de um todo, que chamamos de Bíblia, a Palavra de Deus. Uma das melhores maneiras de começar é sentar e ler o livro que você quer estudar de uma só vez, do começo ao fim. Sei que isso pode parecer impossível para alguns, pois são muito ocupados, mas Gênesis tem 50 capítulos e lê-lo de uma só vez levará cerca de 2h30. Eu li o livro de Gênesis em várias ocasiões e esse é aproximadamente o tempo que eu precisei para lê-lo. No entanto, se você puder, faça isso para ter uma ideia geral do livro. Isto será de grande ajuda para esse estudo. O livro de Gênesis pode ser dividido em duas partes. Os primeiros 11 capítulos tratam do início da história, capítulos de 1 a 11. Nestes primeiros 11 capítulos, encontramos 4 grandes eventos. São eles: primeiro, a criação do homem e do universo. 2, a queda do homem. 3, o dilúvio. E 4, e último lugar, o início das nações. Criação, queda, dilúvio e começo das nações. A segunda divisão do livro vai do capítulo 12 até o 50. Agora, se temos 4 grandes eventos na primeira parte, do capítulo 1 ao 11, veremos que na segunda sessão há 4 personagens muito importantes. Nos capítulos de 1 a 11, vemos a história primitiva. Nos capítulos 12 a 50, a história dos patriarcas. Os patriarcas são Abraão, Isaque, Jacó e José. Repita comigo ou então tome nota para ter uma ideia geral do livro de Gênesis. Anote aí. Capítulos de 1 a 11, a história primitiva. Capítulos de 12 a 50, a história dos patriarcas. De 1 a 11, primitiva. De 12 a 50, história dos patriarcas. Capítulos de 1 a 11, história primitiva, que contém 4 eventos importantes. Anote: a criação, a queda do homem, o dilúvio e também o início das nações. Capítulos de 12 a 50, que contém 4 personagens importantes. É a história dos patriarcas, que são eles Abraão, Isaque, Jacó e José. Muito bem, agora temos uma ideia geral do livro de Gênesis. É importante nos lembrarmos sempre disso. Bem, não há lugar melhor para começar do que o começo. E isso é o que vamos fazer ao estudar o livro de Gênesis. Estamos começando do princípio. O nome do livro de Gênesis vem do título dado na versão Septuaginta. O livro de Gênesis é o livro dos começos. A palavra Gênesis vem do grego e quer dizer origem ou princípio.
A palavra gerações aparece 10 vezes em Gênesis e alguns estudiosos da Bíblia têm utilizado cada uma dessas aparições para fazer um esboço do livro. Por exemplo, no capítulo 5, versículo 1, encontramos a palavra gerações. Este é o livro das gerações. Depois a encontramos no capítulo 6, versículo 9, capítulo 10, versículo 1, capítulo 11, versículo 10, capítulo 11, versículo 27, capítulo 25, versículo 12, também no 25, versículo 19, depois no capítulo 36, versículo 1 e capítulo 37, versículo 2. Como eu disse, a palavra gerações tem sido usada por alguns para dividir o livro de Gênesis. Eu creio que a divisão em duas partes é mais simples e torna-se mais fácil para lembrar. No entanto, é importante compreender o significado da palavra Gênesis. Neste livro encontramos as origens de tudo, todos os começos. A origem do universo físico, o início da vida vegetal e animal, o começo do pecado, o início das gerações de Satanás na terra e o início das nações. Todos os grandes começos estão no livro de Gênesis. E a palavra Gênesis simplesmente significa origem ou começo. Este livro é um livro que destaca a soberania divina e é a base para o restante da Bíblia. Lembre-se disso, hein? Apesar de Gênesis ser completo em si mesmo e de poder ser estudado de forma independente, este livro também deve ser visto como parte de uma obra maior. Eu me refiro aos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que compõem o Pentateuco. A palavra Pentateuco significa 5 livros. Gênesis trata da criação, Êxodo da escravidão e da libertação dos hebreus do Egito. Levítico fala da classe sacerdotal e de seus códigos de ética e moral. O livro de Números fala sobre as viagens e os censos que faziam parte da nova nação de Israel. E, finalmente, o livro de Deuteronômio é uma reiteração das leis para uma nova geração. Em um contexto ainda maior, o livro de Gênesis deve ser visto em uma relação com o desenrolar do drama do reino de Deus. Isso significa que ele não pode ser separado de qualquer parte do Antigo ou do Novo Testamento. O que Deus começou em Gênesis, ele completará da maneira que ele descreve no livro de Apocalipse. E tudo que foi escrito em Gênesis e Apocalipse contém o plano de Deus para este mundo. Então, como você vê, o livro de Gênesis é de extrema importância. Bem, vamos olhar para o primeiro versículo. No princípio, criou Deus. Você percebe como a Bíblia começa? No princípio, criou Deus. Não se discute em nenhum momento a existência de Deus, mas sim se assume, se afirma a sua existência. Não é debatido, mas afirmado. No princípio, criou Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 1, nega a eternidade da matéria. Aqueles que dizem que a matéria é eterna, que nunca houve um período em que não havia matéria, precisam saber que Gênesis nega isso. Até certo ponto não existia matéria. Gênesis 1, versículo 1 também nega o ateísmo. No princípio, criou Deus. Então, quando lemos Gênesis 1, versículo 1, vemos que não há lugar para apoiar a eternidade da matéria. Não há lugar para o ensino sem sentido do ateísmo. Como eu disse anteriormente, o livro de Gênesis não discute a existência de Deus, mas sim a tem por certo, a ratifica. Gênesis 1, versículo 1 também nega o panteísmo. O panteísmo diz que Deus e a natureza são o mesmo, mas o livro de Gênesis nega isso. O livro de Gênesis também nega o agnosticismo, que diz, não podemos saber se existe um Deus. A Bíblia diz, no princípio criou Deus. Por fim, Gênesis 1 nega que o universo surgiu por acaso. Todo grande livro tem um grande começo e devemos ser cuidadosos e meticulosos ao estudá-lo. Leia o texto bem devagar e em oração. Gênesis é, acima de tudo, um livro sobre Deus. Ele começa com Deus e continua com Deus. Vemos Deus agindo em todo o livro. O primeiro livro da Bíblia fala sobre Deus, mas também sobre o homem. Para ser mais preciso, é um épico sobre 6 homens. Centenas de pessoas aparecem no palco da história da humanidade na narrativa de Gênesis, mas a maioria tem apenas um papel pequeno no seu script.
Na preparação de um filme temos as estrelas, os atores principais, os protagonistas, mas também temos muitas pessoas que desempenham papéis simples, como o servir uma bebida, carregar uma caixa, ou seja lá o que for. Bem, existem centenas de pessoas no livro de Gênesis, mas a maioria tem pequenos papéis. Cada pessoa que passa pelo estágio da história registrada na Palavra de Deus tem um papel importante, aliás, um papel muito importante. Alguns não são tão conhecidos como outros, mas todos são importantes. Mas temos alguns protagonistas. Adão é um deles. Adão é um dos protagonistas de Gênesis, assim como Noé, Abraão, Isaque, Jacó e José. Cada um foi moldado pelo Deus da criação e transformado no tipo de pessoa que Deus necessitava para avançar em sua obra no mundo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Quando isso aconteceu? Bem, esta não é uma questão simples. Quando Deus criou o homem já era um adulto. Adão era um adulto no momento exato em que Deus o criou. Deus não criou um bebê, ou um menino de 5 anos, ou um adolescente. Deus o criou adulto, como pronto já para o casamento, pronto para assumir a responsabilidade sobre a terra. Adão tinha uma aparência de idade, mas sem idade de fato. A Terra pode aparentar certa idade, mas isso não significa que a Terra tenha milhões ou bilhões de anos. E estou inclinado a crer que é muito possível, muito provável que a Terra tenha cerca apenas de 10 mil anos. Mas não vamos falar sobre isso agora, isso é uma outra história. No princípio criou Deus os céus e a terra. Isso é muito importante. É importante para mim e deve ser extremamente importante também para você. Pela razão, meu amigo, de que há aqueles que hoje ensinam que Deus não criou o mundo, mas o mundo passou a existir de outra forma. E nossa atitude para com esta primeira frase da Bíblia será o verdadeiro teste de fé para o restante das Escrituras. A pergunta que se faz aqui é: trata-se de um relato literal da criação ou simplesmente uma alegoria ou um mito? Este registro da criação é um fato ou é uma fábula ou ficção? Nesta questão estão todas as outras perguntas para os problemas do pecado, da morte, da salvação, do céu e do inferno. É neste ponto que a Bíblia e a teoria da evolução entram em conflito. Antes de compararmos a teoria da evolução à narrativa bíblica, vamos primeiro definir o que é evolução. O Dr. Deehan me deu um livro intitulado Gênesis e a Evolução. E nesse livro ele diz: em seu sentido mais amplo, a evolução pode ser definida como um processo orgânico de mudanças genéticas no desenvolvimento de plantas e animais. Agora, os primeiros registros da teoria da evolução vêm do tempo dos gregos. Nos dias de Aristóteles, no século IV a.C., ensinava-se que as formas de vida poderiam ser geradas espontaneamente, uma teoria totalmente abandonada pelos evolucionistas modernos que sustentam a reprodução da vida biogenética. Falando em termos gerais, existem 2 tipos de evolução. A evolução ateísta, que vai ensinar que a matéria é eterna ou foi gerada por poderes inerentes, sem a necessidade de inteligência superior ou de um criador. Do outro lado, temos a evolução teísta, que admite a existência de uma inteligência superior que criou a matéria, a essência do universo, e que a guiou em seu desenvolvimento evolutivo. Agora, esta inteligência pode ser pessoal ou impessoal. A evolução teísta pode ser mais perigosa do que a evolução ateísta, pois ela se apoia em um Deus qualquer e então passa a atribuir o desenvolvimento evolutivo a esse Deus pelo qual todos evoluíram, a partir de uma massa nebulosa ou de um tipo de célula. Assim, o homem se desenvolveu a partir de um animal até conseguir, através da evolução, alcançar a imagem de Deus. Por isso, a evolução teísta é muito perigosa. Bem, nós lemos que Deus criou o homem. Eu tive um professor de biologia que usava um livro-texto para ensinar a teoria darwiniana da evolução, dizendo que milhões de anos atrás uma célula ou protoplasma se desenvolveu em uma larva e em seguida uma cobra, depois uma ave, um mamífero e finalmente em um macaco e depois em um homem. Isso era ensinado aos jovens e eles acreditavam nisso, pois pareciam razoável da maneira como o professor ensinava. Mas como eu fiz o 2º grau bem mais tarde do que os outros, eu sendo mais velho do que eles, comparei esse livro com a Bíblia e disse para o professor: o que você está ensinando é contra os ensinamentos bíblicos.
Dizer, portanto, que viemos de um animal é contra os ensinamentos da Bíblia, como veremos em breve. Alguém escreveu um breve poema que eu gostaria de ler agora. Tem um pouco de humor também. Vamos lá. 2 macacos sentaram-se em um coqueiro e começaram a discutir sobre certas coisas. Um deles disse: ouça, há um certo rumor que não pode ser verdade. Dizem que o homem descende de nossa nobre raça. Essa simples ideia é uma desgraça. Nenhum macaco jamais deixou sua esposa, deixou seu bebê e arruinou sua vida. Nem tampouco uma mãe deixa o seu bebê com outras pessoas para cuidarem dele. E outra coisa que jamais veremos é um macaco construir uma cerca em torno do seu coqueiro, deixando os cocos apodrecerem e proibindo outros macacos de comer. Se eu colocar uma cerca ao redor do meu coqueiro, a fome vai forçar outros macacos a me roubarem. E outra coisa que nenhum macaco faria, sair à noite e ficar bêbado, ou usar uma arma e roubar a esposa do outro. O homem pode ter evoluído, mas não de nós. Bem, nem mesmo os macacos aceitam essa teoria da evolução de Darwin. No princípio, criou Deus os céus e a terra. O livro de Gênesis é um livro de geologia, arqueologia, astronomia, cosmologia e antropologia. Estes são assuntos no campo da ciência. São coisas que devem ser estudadas como complemento a Gênesis, mas nunca devem preceder o estudo de Gênesis. Aqui na Bíblia temos a verdade, temos os fatos e devemos nos familiarizar com isso primeiro para evitar cair em confusão. O livro de Gênesis é o alicerce de toda a Bíblia, é o livro das origens, é o livro da soberania divina. No princípio, Deus. Creia nisso, amigo, aceite isto. Baseie sua vida sobre isso. Quem foi que escreveu o livro de Gênesis? Em primeiro lugar, Deus é o seu autor, mas ele usou Moisés para escrevê-lo. Creio que devemos ver o livro de Gênesis à luz dos outros 4 livros que Moisés escreveu. Estes 5 livros que Moisés escreveu são chamados de Pentateuco, e eles devem ser vistos em conjunto. Nós vamos vê-los juntos quando estudarmos o livro de Gênesis, capítulo por capítulo, pois vamos fazer referência a Êxodo, a Levítico, Números e Deuteronômio. No princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra criar aparece 3 vezes no capítulo 1. No versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Sublinha aí a palavra criou e vamos para o versículo 21. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies. E a terceira vez que a palavra criou aparece é no versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então nós temos a palavra criou 3 vezes no primeiro capítulo de Gênesis. Agora observe a primeira. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Isto se refere a todo o universo físico, a toda a matéria. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Isso inclui também a vida vegetal. O segundo uso da palavra criar, no versículo 21, é a vida animal. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies. Agora observe que o texto fala sobre a vida animal. Veja que os animais não evoluíram a partir de outra espécie. Os animais foram uma criação especial de Deus. Deus os criou em uma ocasião especial. Eles foram criados por Deus separadamente do mundo físico. Por isso os animais não evoluíram de qualquer outra forma de vida. E finalmente, vemos a palavra criou no versículo 27. E Deus criou o homem. Novamente vemos uma criação especial, distinta, em uma outra ocasião. O que vemos no versículo 27 é que o homem não evoluiu de outras espécies como os evolucionistas nos dizem. O homem foi criado em uma ocasião distinta. Amigo, Deus é o Criador de todo o universo físico, o Criador da vida animal, e sua criação mais importante foi o homem. Você, meu amigo, você foi feito de uma maneira maravilhosa. Você não é um pedaço de madeira flutuando no oceano da vida. Deus que o criou tem um plano para você. O primeiro passo no plano de Deus para você é salvá-lo, redimi-lo, para que você seja resgatado da culpa do pecado e da sua pena, que é o inferno eterno. Se você ainda não confiou sua vida ao Deus da criação, se você não colocou sua fé em seu Filho amado Jesus, então creia no Senhor Jesus e será salvo ainda hoje. Se Deus quiser, vamos continuar com esse estudo de Gênesis, que é longo,
mas eu tenho certeza que teremos bons momentos juntos, aprendendo da palavra de Deus. Nos encontraremos no nosso próximo programa, continuando com o segundo estudo sobre o livro de Gênesis. Que Deus o abençoe e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.